Lucy era uma governanta britânica com 30 anos de idade que fora encaminhada a Freud por um colega médico que estava a tratar a sua rinite supurativa crônica recorrente. Esta jovem inglesa de constituição delicada era uma governanta da casa de um diretor de uma fábrica nos subúrbios de Viena. Ela havia recentemente perdido o olfato e sofria de uma depressão acompanhada por alucinações de cheiro a pudim queimado, que Freud logo identificou como sendo a origem de sua histeria. Recorrendo ao método de hipnose, Freud constatou que a paciente não caía no estado de sonambulismo. Foi assim que se guiou pelas análises dela de quando ela estava num estado que diferia do seu estado normal. Então, como não obteve os resultados esperados através da técnica de hipnose, alterou a sua estratégia de cura, pedindo assim a Lucy concentração. Pedia para que ela se deitasse, fechasse os olhos e que se concentrasse, atingindo assim um estado de consciência em que podem acessar as lembranças e identificar ligações que aparentemente não estão presentes no estado de consciência normal. Consegues lembrar-te da ocasião em que sentira pela primeira vez o cheiro de pudim queimado? Ah, sim, sei exatamente. Foi há uns 2 meses, 2 dias antes do meu aniversário. Estava com as crianças na cozinha e brincava de cozinhar com elas. Chegou uma carta por debaixo da porta. Vi pelo carimbo postal e pela letra que era da minha mãe, em Glasgow, e queria abri-la e lê-la, mas as crianças se precipitaram sobre mim, arrancaram a carta das minhas mãos e gritaram: Não, você não vai ler agora. Deve ser pelo seu aniversário. Vamos guardar a carta para você. Enquanto as crianças faziam essa brincadeira comigo, houve de repente o cheiro forte. Elas haviam esquecido o pudim que estava assando e ele estava queimando. Desde então, tenho sido perseguida pelo cheiro que está sempre presente e fica mais forte quando eu estou agitada. Você vê essa cena com nitidez diante de seus olhos? Em tamanho natural, exatamente como experimentei. Que poderia haver a respeito dela que fosse tão perturbador? Fiquei emocionada porque as crianças foram muito afetuosas comigo. E não o eram sempre? Sim, mas justamente quando recebi a carta da minha mãe. Não compreendo, porque há um contraste entre a afeição das crianças e a carta de sua mãe. Pois é o que você parece estar sugerindo. Eu estava pretendendo voltar para a casa da minha mãe e pensar em deixar aquelas crianças queridas me deixava muito triste. Qual é o problema com sua mãe? Tem se sentido sozinha e mandou buscar você? Ou estava doente na ocasião e você esperava notícias dela? Não, ela não é muito forte, mas não está exatamente doente e tem alguém que lhe faz companhia. Então por que você precisava deixar as crianças? Não podia mais suportar ficar naquela casa. A empregada, a cozinha, a governanta francesa pareciam pensar que eu estava colocando acima do meu lugar. Aliaram-se numa pequena intriga contra mim e disseram toda espécie de coisas a meu respeito ao avô das crianças, e não obtive tanto apoio quanto esperava dos cavalheiros quando me queixei a eles. Assim, notifiquei o diretor, o pai das crianças, de que pretendia ir embora. Ele respondeu de maneira muito amável que seria melhor eu pensar mais sobre o assunto durante umas 2 ou 3 semanas antes de dar-lhe alguma decisão final. Eu estava nessa situação de incerteza na época e achava que iria deixar a casa, mas acabei ficando. Havia algo em particular, afora a afeição delas por você, que a ligasse às crianças? Havia. A mãe delas era parente distante da minha mãe, e eu lhe prometera em seu leito de morte que me devotaria com todas as minhas forças às crianças,
que não as deixaria e que ocuparia o lugar da mãe junto a elas. Ao dar a notificação da minha saída, eu havia quebrado essa promessa. Isso pareceu completar a análise da sensação objetiva de cheiro apresentada pela paciente. De fato, ela mostrara ter sido, em sua origem, uma sensação objetiva intimamente associada a uma experiência. Uma pequena cena em que dois afetos antagônicos tinham estado em conflito. Sua tristeza por deixar as crianças e as desconsiderações que, não obstante, a estavam impelindo a decidir-se por aquele curso de ação. A carta da mãe, naturalmente, a havia feito relembrar as razões para tomar essa decisão, visto que era a sua intenção juntar-se a ela ao partir. O conflito entre seus afetos promovera o momento da chegada da carta à categoria de um trauma, e a sensação de cheiro associada a esse trauma persistiu como um seu símbolo. Ainda era necessário explicar por que, de todas as percepções sensoriais proporcionadas pela cena, ela havia escolhido aquele odor como símbolo. Justamente naquela época, Miss Lucy estava mais uma vez com um resfriado nasal tão forte que mal podia sentir o cheiro do que quer que fosse. Entretanto, quando em seu estado de agitação percebeu o cheiro do pudim queimado, que transpôs a barreira da perda orgânica determinada de seu sentido de olfato. Freud não ficou satisfeito com a explicação assim alcançada. Tudo parecia muito plausível, mas havia algo que escapava. Alguma razão adequada por que essas agitações e esse conflito de afetos levaram à histeria, e não a qualquer outra coisa. Por que tudo não havia permanecido no nível da vida psíquica normal? Em outras palavras, qual era a justificativa para a conversão que havia ocorrido? Por que ela não se recordava sempre da própria cena, em vez da sensação associada que ela isolava como símbolo da lembrança? Tais questões poderiam parecer curiosas demais e supérfluas se estivéssemos lidando com uma histérica de longa data em que o mecanismo da conversão fosse habitual, mas não fora senão quando do advento desse trauma, ou pelo menos dessa pequena história de perturbações, que a moça ficara histérica. Ora, Freud já sabia, pela análise de casos semelhantes, que antes de a histeria poder ser adquirida pela primeira vez, uma condição essencial precisa ser preenchida. Uma representação precisa ser intencionalmente recalcada da consciência e excluída das modificações associativas. Não consigo conceber que essas sejam todas as razões para os seus sentimentos a respeito das crianças. Creio que, na verdade, você está apaixonada pelo seu patrão ou diretor, embora talvez sem que você própria esteja consciente disso, e que nutre a esperança secreta de tomar de verdade o lugar da mãe delas. E devemos também recordar a sensibilidade que você agora tem em relação às criadas, após ter vivido pacificamente com elas durante anos. Você teme que elas suspeitem de suas esperanças e se divirtam à sua custa. Sim, acho que isso é verdade. Mas, se você sabia que amava o seu patrão, então por que não me disse? Não sabia, ou melhor, não queria saber. Queria tirar isso da minha cabeça e não pensar mais no assunto. E creio que ultimamente tenho conseguido. Por que foi que você não estava disposta a admitir essa inclinação? Estava envergonhada de amar um homem? De forma alguma. Não sou assim tão pudica. De qualquer forma, não somos responsáveis por nossos sentimentos. Isso me foi aflitivo apenas porque ele é meu patrão e eu estou a seu serviço, morando na sua casa. Não sinto em relação a ele mesmo independência completa que sentia com relação a qualquer outro. E depois sou apenas uma moça pobre e ele é um homem muito rico e de boa família.
as pessoas